Deus seja louvado. Agora eu vou falar em português, né, Amém? irmão? Agora pode falar em português. Então, você sabe que quando a gente está ouvindo a mensagem que o irmão Ronaldo trouxe, a gente sempre faz assim: essa palavra é para os detentos, para aquelas pessoas que estão lá na cárcere, né? Aqueles bandidos lá, aquelas pessoas que não podem estar na sociedade, né? Então, não é nosso caso, né? Não é para nós essa palavra. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês: nós somos réus culpados também diante de Deus. E estamos debaixo da condenação, irmãos. Você sabe que quando o irmão trouxe aquela palavra da mulher adúltera, é interessante, não leu lá, né? Ele só fez o comentário, mas direto foi em Lucas, lá falando do ladrão do lado da cruz. Mas quando você traz os dois episódios, é muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 8 de João, né? Olha que interessante, irmão. Jesus entrando para o Monte das Oliveiras, capítulo 8 de João, versículo 1. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Então, tem algumas pessoas que falam que do versículo 1 ao 11 não está registrado esse acontecimento, que são manuscritos muito depois daqueles mais antigos. Ou seja, quando você vai nos escritos do Novo Testamento antigos, não tem um relato da mulher adúltera. Então, alguns estudiosos, eles falam assim, né? Ó, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida no adultério. Agora, no templo judaico, jamais ia entrar uma prostituta. Esse é um dos indícios que não é verdadeiro esse texto. É. Não sei se os irmãos sabem, mas na religião judaica, né, não aceita essa história porque diz que Jesus estava no templo ensinando e trouxeram a seus pés uma mulher adúltera. Então não coincide com isso, né? Porque jamais entraria uma mulher adúltera no templo. Agora, na casa de um principal, pode sim, como nós temos o relato que Jesus foi convidado por um fariseu na casa dele para comer, né? Simão o fariseu. E ali tinha Maria Madalena, que foi aos pés de Jesus, lembra? E enxugava com seus cabelos. Então, ali sim, o relato verdadeiro, mas esse aqui não, por causa disso. Porque diz, o versículo 1 diz que ele, assentando-se, ensinava onde? No templo, né? É interessante. Estou trazendo esse comentário, porque quando nós lemos aqui o relato da mulher adúltera, a gente não tem esse sentimento de dizer, não, não é bíblico. Sim, é bíblico. Por, por mais que tenha esses acontecimentos, o detalhe é impressionante. Em primeiro lugar, quem que perseguia sempre o Senhor tentando acusá-lo de alguma coisa? Não eram os principais? E aqui diz que os principais que trouxeram os mestres, né? É, aqueles, é, aqueles mestres da lei, né? Então, versículo 4, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ou seja, que estão querendo pegar o Senhor numa contradição. Se ele fosse contra a lei de Moisés, eles tinham a argumentação correta para apedrejar Jesus. E se ele mandasse apedrejar aquela mulher, então o que ele está pregando, o que ele está mostrando do amor e que ele veio para os pecadores, então ia entrar em contradição. Como é que você vem para os pecadores e agora você manda apedrejar ela? Então você vê como que colocou os religiosos ao Senhor Jesus na encruzilhada? O que o Senhor ia falar aqui para não ser, vamos dizer assim, acusado aqui? Se ele optava por um caminho, ia ser acusado. Se ele optava para o outro também. Mas ele tinha uma saída, irmão. Ele é Deus. Aleluia! E dizendo assim: na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que impressionante. Versículo 6. E esto diziam eles tentando
para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha só. Mas como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. Irmãos, é impressionante a sabedoria do Senhor, né? Quando as palavras que saem da boca do Senhor Jesus traz essa declaração, não tem como não ter uma consciência cauterizada diante de Deus. Isso nos mostra que o tribunal e o juízo de Deus, ninguém vai ser justificado diante dele, irmãos. Ninguém vai dizer, eu não tenho pecado. Ou vai dizer, aquele é pecador, eu não sou pecador. Ninguém vai sair do coração da pessoa a acusação porque alguém está enfrentando, vamos dizer assim, uma condena por qualquer coisa que esse mundo condene. Diante do tribunal, toda língua, toda boca se cala, irmãos. Olha que impressionante. E que esteja sem pecado, seja o primeiro a lhe jogar a pedra. Esses homens, irmãos, que trouxeram aquela mulher, eles achavam que eles não tinham pecado. Mas ali está a palavra de Deus, e quando sai da boca de Deus, aí não tem como negar o que nós somos. É uma pequena demonstração do que vai ser o trono branco, sabia, irmãos? No trono branco, muitas pessoas vão dizer: não, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, né? Eu não fiz o mal. Vai ser assim, irmãos. Tem pessoas que vão querer se falar assim: eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser Irmão, lançado para lago de fogo. irmão tem dois tronos. Qual seria a diferença dos dois tronos? E, exatamente, nós sabemos que o tribunal de Cristo é o que o Senhor vai se sentar ali fala em Mateus 25, né? Versículo 31 na adiante. Esse é quando ele vier, né? Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Esse é na vinda dele com seus santos. Os seus santos ali são aqueles que já participaram da ressurreição. Eles não entram por juízo. Porque os santos que ressuscitam dos mortos já estão diante do juízo, ou diante do tribunal. Um versículo que nos ajuda é 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? Essa pergunta do irmão Ronaldo, são dois tronos, né? Ou dois tribunal. Esse tribunal que está aqui, ele disse assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você vê que compareçamos é um tempo presente contínuo, não é lá quando o Senhor vier. Para o crente hoje que está vivendo, o verdadeiro crente, aquele que recebeu o Espírito, que está andando na fé, está diante do tribunal dele, todos os dias. Até o fim dos seus dias está diante desse tribunal. Desde o momento que se Recebendo acorda. hoje. Isso. Está recebendo hoje. Tá, está diante desse tribunal. E olha como disse, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o que que demonstra esse tribunal? O que que manifesta esse juízo? Se nós estamos praticando o bem. E o bem na Bíblia é nós fazermos a vontade dele, ou nós andarmos por meio dele, ou nós estarmos É nele. E o é mal, interessante isso aí. É interessante isso aí, porque eu pensava também que isso aí era futuro. Mas é sim, presente, é agora. é agora. Então, o mal ali, praticar o mal, é nós vivermos para nós mesmos nesse mundo, irmão. Fazermos o que nós achamos por nós mesmos fora de Deus. Então, vai determinar todos os dias se nós estamos andando no espírito ou não. Quando que esse juízo tem ação? Hoje. E o que que faz quando é demonstrado que nós estamos andando ou praticando o mal? É a oportunidade que o meu irmão Ronaldo trouxe, nos arrependermos, né?
Hoje é o dia do arrependimento. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. E se nós estamos praticando o bem, que é andar na fé, nós, vai ser glória para Deus, não para nós. Vai ser honra, louvor e glória para Deus, porque nós estamos praticando o bem. Esse é o tribunal de Cristo. Deus, Agora, Deus seja louvado. o trono branco, que é o segundo trono que o irmão colocou, é depois dos 1000 anos, que vai ser o juízo dos ímpios. É, todos vão estar diante desse tribunal. E ali não vai ser para determinar se uma pessoa fez o bem, o quanto que ela fez do mal, se ela merece ou não entrar no reino de Deus. Não, irmãos. É para demonstração ou para justificação de por que essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Então, assim como nós estamos dizendo assim, que esteja sem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra, isso demonstra que não tem justificativa diante de Deus. O que aconteceu aqui no relato? Volta aqui, João 8. O que aconteceu depois que Jesus falou isso? O que esteja sem pecado, seja o primeiro a lhe A atirar a tirar a pedra. pedra. O que aconteceu, irmãos? Todo Olha o que mundo diz saiu. aqui. Aqui, então, versículo 11, versículo 10. Erguendo-se Jesus, não, versículo 9. E ouvindo eles esta resposta, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ou seja, todo mundo estava com a pedra, né? Para que era a pedra, irmãos? Para jogar para a mulher, não era? Porque a lei falava isso. Para Mas o matar. Senhor falou que esteja sem pecado. Jogue-se a pedra, né? Ninguém se jogou pedra. Todo mundo jogou no chão a pedra, irmão. E foram se retirando do mais velho até mais novo. Então, graças ao Senhor, irmãos, que hoje é o tempo de conhecermos a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O irmão fez a pergunta: de que nós precisamos ser libertos? E aqui, irmãos, o relato é extraordinário, porque diante daquele relato, versículo 12 em adiante, o Senhor vai falar que ele é a luz do mundo, né? E quem segue ele não andará nas trevas. Então, aquele religioso, aquela pessoa que acha que tá tudo bem com ele não se sente pecador. Ele não acha que nele há pecado, mas Jesus, sendo a luz do mundo, estava mostrando o pecado daquele que acha que não tem, para que se arrependa. Então, conhecer a verdade é aquilo que Jesus é como pessoa e o que ele fez. Olha ali em 8:24, irmãos. 8:24. Olha o que diz. Por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados. Sim, morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou. Ou seja, Jesus Cristo é que podia libertar as pessoas do pecado. Ele é a libertação do pecado. E nós sabemos, irmãos, pelo Evangelho, que quando nós cremos nele, nos unimos a ele na sua morte. E estando unidos nele na sua morte, é destruído o pecado. Não é só destruído o pecado, é o pecador que é destruído. Tem um versículo aqui, irmão, só já termino e eu passo para os irmãos, né? Romanos agora, Romanos 7. Olha que lindo, irmãos. Versículo 4. Aqui no versículo 1 ao 3 está trazendo o caso de uma mulher que é casada. E ele faz uma figura muito interessante. Se uma mulher casada se unir a outro homem, ela comete adultério. Então, se o marido está vivo, ela não pode se unir a outro marido. Mas, se o marido morrer, ela está livre para se unir a outro marido. E ali não comete adultério. Olha o que diz o 4. Assim, meus irmãos, olha esse exemplo que lindo. Assim, meus irmãos, está ligando o exemplo que ele deu antes.
também vós morrestes relativamente a quê? A lei. Aqui, relativamente à lei. Como nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei. Mas nós estamos debaixo do quê? Não, do pecado. É. Porque a lei condenava o pecador. Mas nós não temos lei, mas estamos condenados por causa do pecado. Então estamos debaixo da lei. Olha que impressionante. Em lugar de lei, coloca pecado aqui. Vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente ao pecado. Por que que nós morremos relativamente à lei, no caso aqui, ou ao pecado? Porque já não somos mais escravos do pecado, porque morremos. Esse é o exemplo que está trazendo. Por meio do corpo de Cristo. Como foi a nossa morte? Quando Jesus Cristo morria na cruz. Olha que impressionante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como, irmãos, que nós somos livres do pecado? Estando unidos a Cristo na sua morte. Irmãos, não é um sentimento. Ah, eu senti que morri. Não. É uma convicção da fé. É uma renovação do nosso entendimento. A Bíblia nos coloca nos fatos feitos em Cristo. Sabe o que foi o fato mais extraordinário na cruz, irmãos? A eliminação do homem, a morte do pecador. Se não crês que eu sou, se não cremos nele, morreremos nos seus pecados. Mas se nós cremos nele, irmão, nos unimos a ele na sua morte, morremos para o pecado e já não somos mais escravos do pecado. Olha como continua. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, em ressurreição, como uma nova criatura, podemos viver para Ele, em novidade de vida. Porque, irmãos, esse é o que o Evangelho nos traz, esse é o que a verdade do Evangelho nos traz. Aqueles homens que rejeitaram a Jesus, eles nunca poderiam ser livres do pecado. Olha que impressionante, irmão. Olha como que é a cegueira religiosa. A cegueira religiosa coloca o homem na ação a fazer coisas para Deus. E quando eles vão se apresentar diante de Deus, eles vão apresentar aquelas obras que eles praticaram. Você acredita, irmãos, que uma pessoa pode apresentar alguma coisa para Deus do que ela fez? O único que aceita Deus é a obra de seu filho, o que ele realizou na cruz. Qual é a base de nossa justiça? Ontem nós falamos na reunião. O irmão Sandro e a irmã Ângela. Qual é a base da justiça? A base da justiça, irmãos, que trouxe a satisfação com Deus. Agora nós somos reconciliados com Deus. Por isso que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele morreu por causa, esse é Romanos 5, 24, Romanos 4, 24, 4, 25. Ele morreu por causa de nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justiça. Agora em Cristo somos justiça de Deus. Glória a Deus, irmão. Que palavra, hein? Esse aqui é a experiência maravilhosa da mulher adúltera, né? Olha que diz como continua, né? O versículo aqui, vou voltar aqui no João 8. Essa expressão e termino. Ó, isso assim. Versículo 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou à mulher: Onde estão aqueles que te acusavam? Diante do Senhor, irmãos, não tem acusação contra o trem. Tem manifestação do que nós somos diante dele. Por isso que o convite sempre é nos aproximar dele, irmãos. Porque quando nós estamos nos aproximando dele, acaba a justificativa, acaba a condenação, acaba aquela falsa piedade, né, irmãos? Porque quando estamos diante dele, é como o raio-x, o irmão Amaury tem as máquinas dele no seu consultório, né?
ele coloca aquele negócio lá e vai penetrando lá, coisa que você não vai ver com os olhos. Mas a maquininha dele, ele vai lá e mexe aqui, mexe lá, ele vê uma dilatação ali e tal, né, irmão Mauri? Ele vê uma pedra lá. Irmãos, quando nós estamos diante dele, irmãos, não tem coisa que não vai se manifestar. Por isso que nós Aleluia. temos o trono da graça, para nos aproximar Glória a dele. Deus. Irmãos, quando nos aproximamos deles para alcançar misericórdia, é quando ele mostra a nossa situação. Esse é o tribunal de Cristo, irmãos. É a oportunidade de nos arrepender, voltar para o Senhor, deixar para trás o que ficou e prosseguir para aquilo que diante de nós está. Essa é a vida do crente. E aí, irmãos, olha que lindo, irmão, versículo 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Que palavra linda, Os irmãos. teus, os teus É- é- pecados estão perdoados. isso. Irmãos, hoje não é dia de condenação, irmão Ronaldo. Hoje é Hoje dia de não é salvação. dia de juízo para condenação, é juízo para arrependimento. Então, quando nos arrependemos, o Senhor fala para nós: vai e não peques mais. Deus seja louvado. Maravilhoso. Eu paro aqui, irmão, e continuei. Eu tomei aqui a parte de todo mundo, hein? Mas glória a Deus por isso, porque Aleluia. clareou os dois tribunais, né? Sim, Tinha irmão. muita gente também tem pensado que esses dois tribunais é no futuro, né? Sim, E nós já estamos vivendo o tribunal de Cristo hoje, né? sim, irmão. O trono branco é para o futuro, mas o tribunal de Cristo é para hoje. É Amém. interessante aprender isso, entender e clarear, né? Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu fiquei impressionado, irmãos. E foi muito bom o Ronaldo ter feito a pergunta do tribunal, porque o tribunal dos que estão na fé é hoje, né? Amém. Dentro das circunstâncias, no dia a dia. Examine a si mesmo se está na fé, provai ou se não se já está condenado, né? Então, o tribunal é para um arrependimento diário, para a gente sempre estar na presença do Senhor. Porque a carne Lavando os milita contra o pés. espírito. É, é isso aí, irmão, que a carne milita contra o espírito contra a carne. E o irmão Ronaldo trouxe uma palavra no início que é muito importante, é a visão do evangelho. O evangelho Amém. não teve escolha, ele não escolheu um grupo A, um grupo B. Ele trouxe a palavra para todos aqueles, e basta a pessoa ter um coração de arrependimento e crer na obra de Cristo Jesus Amém. como Senhor. Ali, o capítulo 8 tem muita coisa preciosa, além do que o irmão falou, tem naquele momento em que os doutores da lei se julgavam que eles eram filhos de Abraão, mas Sim. o Senhor contendeu com eles e falou: mas vocês são filhos do diabo, porque não creram. Se crescem em Abraão, creriam também que eu sou enviado, né? Sim. Então, irmãos, a palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes dentro da sinagoga ou dentro do próprio grupo religioso, muitas vezes a pessoa não está em Cristo, né? Verdade. Então, eu vou acrescentar dois versículos aqui, porque a palavra foi maravilhosa, que eu acho que vai ser até bom para o irmão para falar dentro da palavra, né? Em Tito, né? Título capítulo 2 ele reforça o início da tua dissertação, irmão. Portanto, a graça de Deus se manifestou, capítulo 2 versículo 11. Porque tanto a graça de Deus se manifestou salvadora Salvadoras. A, a poucos dos homens, não, a a todos. A todos os todos. homens, a Amém. todos A os homens. todos. Por isso, irmão, que é muito importante, pode estar no cárcere, pode estar na rua. Muitas vezes a pessoa no cárcere está mais livre que o da rua. A nossa situação como pecador, nós somos iguais, irmão. Amém. Nós tendemos a enumerar os pecados e achamos que somos melhores que estão lá dentro encarcerados. E a palavra fala que a maior prisão é permanecer no pecado. Sim. A maior prisão é padecer sem Cristo. Aí compete o que o irmão Vitor falou, segundo o tribunal. Hoje, graças ao Senhor, temos esse tribunal diário nos Amém. limpando, nos Aleluia. ajudando, né? Amém. E aqui, irmão, tem mais um versículo antes de complementar. No capítulo 3 de Tito, fala: quando, porém, versículo 4,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com Todos. todos. Não por obras, aí, irmão, que o irmão comentou, não por obras de justiças praticada por nós. Por isso que fala lá, pela graça sois salvos, né? Sim. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos, irmão. Olha aqui, irmão, com isso a gente já tinha que dar louvor ao Senhor. Você sabe o que é passar a eternidade longe de Deus? Sim. Ia passar a eternidade com Deus, está aqui, a fim de ser justificado por essa graça. Não fala Sim. justificado pela obra, irmão. Não. Nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E Aleluia. é essa palavra, irmão Ronaldo. E quero que, no tocante a essas coisas, façais afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus Amém. sejam solícitos nas práticas de boas obras. Amém. Essas boas obras é em Cristo, irmão. Amém. Ela é permanecendo em Cristo, que nós estando em Cristo, nós estamos ligados à videira verdadeira, e o pai, o agricultor, ele dá fruto. E você sabe o que acontece com o fruto, irmão? Você não vai ver o fruto, irmão. O fruto Não. é para honra e glória do Senhor, porque você é Amém. apenas um vaso de barro. Aleluia. Então, é permanecendo nele. Amém. E aqui eu queria só terminar com 2 Coríntios 5, Sim. no versículo 18 e 19, que fala, ora, irmãos, tudo provém de Deus, Aleluia. que nos reconciliou, olha lá, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. E nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, você está... seus pés estão indo a anunciar boas novas num lugar que ninguém queria ir. Sim. Mas fala, bem-aventurado aqueles que anunciam as boas novas, né? Amém. Isso é maravilhoso. Olha lá. E deu ministério de reconciliação. Hoje você tem um ministério de reconciliar as pessoas em Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, você não está como a mulher adúltera lá, julgando aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né, irmão? Então, olha que palavra. Reconciliando. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte, irmão Ronaldo, que você é um embaixador em nome de Cristo. Sim. Amém. Que Deus, como se Deus exortasse por intermédio, em nome de Cristo, que rogamos que reconcilieis com Deus. Então, a palavra de hoje é o que o irmão falou, foi traduzida para o espanhol, que é muito importante, que é o contexto onde vai ser levado, né? Mas a palavra é muito forte. Não é à toa que o Senhor trouxe para você. Essa palavra é aquilo assim, seja oportuno ou não, sempre prega o evangelho, né? Então, a gente muitas vezes vai se... É o perigo nosso, nós vamos muitas vezes se conformando com esse século, esquecendo que as pessoas precisam de palavra de salvação, sim, de libertação, né? E muito bom também o irmão ter batido sobre o tribunal, né, irmão? Muito bom. Que aleluia, aleluia, que seus pés estejam sendo abençoados e que aquelas pessoas que creem, que creram, porque tem muitos que ali estão com corações totalmente endurecidos, mas isso não compete ao irmão. Não. Mas aqueles que realmente estão com a chama acesa, o Senhor vai ter oportunidade de levar para um arrependimento e se converter. E muito Amém. importante o que o irmão tocou sobre o batismo também. Sim. Que aquela situação da cruz não foi batizado. A obra do batismo é uma confirmação para testemunho, irmão. Amém. Então, hoje, se crês e batizado, será salvo. Mas muitas vezes a pessoa está num leito de morte ou está numa situação que até está longe disso. A palavra ali, o Senhor deixou esse testemunho. Olha, eu acho que no Novo Testamento é o único testemunho que deu. Porque Filipe, quando estava com o eunuco, o que me importa para eu crer? Falou, aqui tem um pouquinho de água, eu acredito que não devia ser uma pocinha d'água. Uma pocinha d'água. E crer e for batizado. Mas naquele momento o Senhor falou,
hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, irmão, que o Senhor possa estar ungindo teus pés, Amém. com uma bacia, né, irmão? Uma É isso. bacia para que você vá como um vaso de barro, Amém. que a Amém. essência é Cristo, que o Senhor possa levar Amém. a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu creio. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, que palavra, né? Deus sempre nos exaltando, nos corrigindo, né? E como diz lá, né? Os outros queriam condenar aquela mulher, né? Mas Jesus, ele falou, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Quando nós estamos diante de Deus, né? Só vai manifestar o que nós somos mesmo. Ele só vai falar: olha aqui, vocês têm pecado também, vocês são isso, vocês são aquilo. E Deus, sempre na circunstância, Ele está nos mostrando, né? Às vezes Amém. queremos condenar um irmão, tirar a trava de um irmão, mas sabendo que a nossa trava está ali também, né? Sim. E Ele sempre nos mostrando quem nós somos, né? É maravilhoso saber, né? Que cada vez. Isso é uma correção, né? Amém. Isso é uma correção. Isso, ele nos ama e ele vai corrigir, né? O Amém. filho que ama. Graças e paz, irmãos. Amém. Se Amém. paz, irmão. Amém, irmã Ângela, irmã Sanderson. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e Amém. paz, irmão. Amém. Graça e paz, irmão. Amém. A irmã Lília tá aí, irmão. Amém. Cadê a irmã Lília? Irmão, Queremos Você- ver ela, irmão. Bota o vídeo assim um pouquinho para a irmã. Hoje tem uma costume de fazer renovação no voto do casamento, né? Amém. Esse para nós verdade. foi o que o irmão trouxe, a palavra que o irmão trouxe é como renovar nossos votos Amém. daquele momento que falamos sim para o Senhor Jesus. Amém. Foram renovadas todas as palavras do Senhor, de onde Ele nos tirou. É verdade. Lembra-te Lembra-te. aonde você foi tirado, né? Amém. E o evangelismo, eu escutei a frase de um irmão, o evangelismo é um mendigo indicando a outro mendigo aonde tem pão. Isso. Nós, Que maravilha. nós fomos resgatados e levamos em nossos pés o calçado do apresto, da preparação do evangelho, Amém. em todo lugar. Já foram colocados porque faz parte da armadura de Deus. Irmão. Amém. Aqui em cima é a salvação embutida, completa, preciosa. É o escudo da fé que vem por meio da palavra, né? Amém. A espada que o Espírito utiliza, que Sim. são as verdades feitas em Cristo. Amém. E finalmente já está colocado nossos pés o calçado da preparação, do apresto do Evangelho Aleluia. em todo lugar, irmão. Amém. O Paulo, quando entrava nas cadeias, era por causa da palavra, e ele entrava em situação de réu, mas era por causa da palavra. Amém. Você entra, irmãos, fecha as portas e você está numa situação de prisioneiro, irmão. Mas é por causa da palavra, irmão. Amém. Quando é por causa Aleluia. da palavra, a recompensa, irmão. Vai chorando. Amém. Vai chorando, mas você volta regozijado de alegria, irmão. Amém. Porque diz, é como se Deus rogasse por nosso intermédio. Reconcíliense com Deus. Amém. Com essa palavra, o primeiro a ser reconciliado somos nós, irmãos. Sim. Aqueles que Amém. estão dando a palavra de Deus. Amém. Hoje renovamos nossos votos, irmãos. Amém. Falamos sim para Deus. Amém. E agora ficamos constrangidos, prisioneiros de Jesus Cristo, irmão. Amém. Amém. Deus Que seja maravilha. louvado. Alegria. Muito bom. Alegria, irmão. Amém. 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 Maravilhoso. Amém, irmão. Que todos tenham um dia maravilhoso, um domingo orgulhoso com a sua família, né? Amém. E Amém. que Deus vai protegendo, cuidando, livrando cada um de todo o mal, do laço do passarinheiro, né? Amém. Esse laço do passarinheiro são armadilhas diárias que aparecem no nosso caminho, que nós precisamos pedir para Deus nos livrar desse laço do passarinheiro, né? Laço significa armadilha. Armadilha nós não vemos, nós não, Amém, Pai.
não olhamos, né? Nós não contestamos, mas pedimos, e somente Deus pode ver esses laços, né? Porque Ele é Espírito. E Amém. graças a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, protegendo, cuidando, livrando de todo Amém. mal, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Senhor, nosso Deus, nosso Amém. Pai, nós te louvamos, ó Te Pai. louvamos, Nós te Senhor. louvamos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Amém. Deus amoroso. Em ti, Senhor, Amém, levantamos Senhor. nossas mãos para bendizer o teu nome e Amém. pedimos toda a sua bênção. Senhor, guarda a vida do irmão Ronaldo nesse Guarda, momento, Senhor. que ele pode ser um emissor da tua palavra, Amém. que ele possa levar o evangelho da reconciliação em Cristo. Pai, muito Amém. obrigado que um dia chegou para nós e cremos, e estamos em Cristo, Pai. Sim, Nós Senhor. te louvamos pela tua infinita misericórdia. Amém. Agradecemos pelo teu infinito amor, ó Pai. Amém. E hoje sabemos que estamos na sua casa, habitação do teu Espírito, Senhor. Trabalha nos nossos corações até cheguemos à maturidade para aquele dia, ó Pai. Amém. Estarmos juntos contigo na eternidade, ó Pai. Sim, Muito Senhor. obrigado, Senhor. Abençoa a casa da irmã Ângela, Sanderson, seus filhos. Amém. Abençoa a casa do irmão Vitor, Lilian. Amém. Também lembramos de Anaro, Weber, Paganelli, de nossos irmãos. Sim. Clamamos também uma bênção também para a família do irmão Dimas e nossos irmãos queridos, Amém. e também para os nossos irmãos da restauração e de Sim. todas as congregações que estão espalhadas. Sim, Aqueles Senhor. que têm fé em Jesus Cristo como Senhor e que estão andando nos seus caminhos. Pai, Amém. muito obrigado, Senhor. Abençoa esse domingo as nossas casas, nossas famílias. Nós Amém. te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus Deus. seja louvado. Amém. Deus esteja louvado, amados irmãos. Amém. Alegria. Amanhã Graça estamos e juntos. paz. Graça e paz. Graça e Amém. paz. Tchau, até mais.